Bem-vindas ao podcast Mulheres da Íntegra. É uma alegria nós estarmos aqui e com certeza esse episódio já está edificando a gente, né, Elô? Sim, antes de começar. Antes de começar, e para nós realmente é um presente de Deus estar com ela, com tanta vida com Deus, com tanta sujeição a Deus. Então, já convido você a curtir, compartilhar e realmente ser parte do ID Pregar o Evangelho. E nós estamos hoje aqui com essa amada Edmeia. E é uma alegria, a gente quer agradecer a Deus pela sua vida, pela sua entrega, pelo seu testemunho para tantas gerações já, né? Graças a Deus. Amém. Eu me sinto privilegiada e muito feliz de estar aqui com vocês. É bom estarmos em família. Amém. É bom estarmos fazendo uma obra que é um privilégio, porque Deus não precisa de nós para nada, não é? Mas Ele nos dá o privilégio e graças a Deus nós aceitamos. Amém. Muito obrigada pelo convite. Amém. É uma honra, A né? gente que agradece. Elô, Vamos desfrutar das perguntas. Sim, vamos começar, que temos muitas e não podemos Mulherada, perder. aproveite. Sim. Exato. Bom, então nós vamos falar, né, sobre... Estamos no mês, né, da mulher, do Dia Internacional da Mulher. Isso é muito importante, né, esse mês para nós. Nós conduzimos, né, o grupo de estudos de mulheres e, assim, esse tema da feminilidade está, né, na nossa vida, nos nossos ministérios mesmo, né? E não poderíamos deixar, né, de ouvir da senhora sobre esse tema também. Nós ouvimos e sabemos muitas definições do que é ser mulher hoje, né, do mundo, né? E na palavra de Deus, o que ela fala, né, sobre esse coração entregue ao Senhor mesmo, essa feminilidade bíblica, né? Como que a senhora poderia comentar com a gente? Quando o que me vem no coração agora para dizer é como Deus, Ele usa o que é dele. Quando Deus criou o homem, Ele diz, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Não é? E quando Ele criou a mulher, Ele diz, faremos para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Agora nós pegamos um ponto que a mulher vem depois do homem. Só que quando Deus criou o homem, Ele soprou o interior dele dentro do homem. Ele soprou a vida no homem. Mas quando Deus criou a mulher, Ele não fez a mulher do barro ou do pó da terra. Sim. Ele simplesmente pegou uma costela do homem. E isso significa o quê? Que a mulher é formada de uma forma diferente. Mas que não é inferior, ela é idônea. E tem uma coisa que a gente precisa, que não pode esquecer. A Bíblia deixa claro que Deus soprou a vida no homem, mas não soprou na mulher. A mulher recebe a vida através do homem. O que significa que o homem sempre vai representar Cristo e a mulher representar a igreja. A igreja recebe a vida que vem através de Cristo. Então, é nessa posição que nós precisamos ver a mulher, é do modo como Deus vê a mulher, independente nesse momento que a gente vê hoje, a mulher independente, o fato da mulher ser feminina, isso é parte da nossa vida. Não significa esse feminismo mundano, exacerbado que está ali. A mulher é tão importante. Eu gosto de lembrar quando Deus vai começar o Novo Testamento. O Novo Testamento é o momento do maior grito, da maior expressão de Deus para todo o universo. Nunca Deus tinha explodido a visão do amor. Porque no Antigo Testamento o amor é mandamento e é conhecido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas no Novo o amor é visto. No Novo Deus mostra o amor.
ele expõe o amor. Ele rasga o filho dele lá na cruz para dizer, tá, viu que eu amo você? Entende? Só que, quando Deus vai começar esse momento novo, essa expressão maior, como é que ele começa? 2 mulheres. Ele chama 2 mulheres, 2 gerações. Ele chama uma velha e uma nova. Eu não estou xingando Isabel de velha. É o anjo Gabriel que disse que era a velha. Só um detalhe. Ele falou para Maria, a tua prima na sua velhice concebeu. Então, foi o anjo Gabriel que falou. Com ele. Briga com ele. Ele busca 2 mulheres. É lindo aquele momento de 2 mulheres ali. Deus vai fazer 2 milagres. Para começar. No ventre de 2 mulheres. Uma ele engravida ela virgem. E a outra ele engravida ela velha e estéril. Então Deus começa dizendo que quem manda no ventre da mulher é ele. É ele. E ali ele vai fazer como ele quer. E que quem manda ali não é o homem. Ele engravida se ele quiser. Sim. Não é? Então, eu acho isso lindo. Essa poético, né? Essa autoridade que Deus nos mostra ali. Ele chama uma mulher jovem, como Maria, virgem, e engravida Maria. Certo. E ele chama Isabel uma velha, estéril. Isabel já era tão velha e tão estéril que ela teve vergonha de dizer que estava grávida, ela se escondeu. Né? Foi para casa de campo, irmã. Não, ela foi para casa de campo. Ela se escondeu para que ninguém soubesse que ela estava grávida, porque naquela época não era de bom tom para uma mulher idosa ainda ter sexo. Era isso. Então ela ficou assim. Mas o anjo entregou o segredo de Isabel para Maria. Foi lá. Ninguém sabia. Ele disse, ei, a tua prima viu, ela está grávida. Aí que eu acho linda a figura de Maria. Em nenhum outro momento eu acho mais linda aquela jovem. Ela não se sentiu superior a Isabel. Eu tenho o rei na barriga, literalmente. Não. Ela viu a necessidade. Isabel é velha. Como que ela vai buscar água no poço, lavar roupa com potassa, cozinhar, tudo mais? Ela, daquela idade, gravidez numa jovem é difícil. Imagina numa mulher idosa sozinha. Ela arrumou a trouxa dela, porque não tinha mochila nem Samsonite, e subiu a pé da Galileia para a Judéia. Meus irmãos, se fosse descer da Judéia para a Galileia, é mais fácil para descer. Mas ela subiu. E ela foi ajudar. E é lindo o encontro das 2. Que as 2 falaram pouco, mas os ventres falaram muito. Jesus de dentro do ventre de Maria, com João Batista de dentro do ventre de Isabel, os 2 se comunicando. Olha que momento lindo. 2 mulheres. Então, nós precisamos olhar o plano de Deus com a mulher. O plano de Deus com a mulher. Desde a primeira, você vê Eva? Adão não foi tentado. Quem passou pela tentação foi Eva. E Eva foi defender a Deus. Meu Deus do céu. Não foi assim que ele disse a serpente. Porque a Eva olhou para a serpente e viu uma serpente falante. Mas ali dentro, quem estava era o diabo que estava travestido de serpente. Então, ela caiu. Mas o homem não passou por tentação, tanto que quando Deus vai falar com Adão, Deus diz, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. E quando Deus falou com Eva, ele diz, o que é isso que tu fizeste? Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Eu comi. Você vê que ali a promessa do Messias é dada a
Eva. Não é Adão, é a Eva. A aliança é adâmica ou edênica, mas a promessa foi dada diretamente para Eva. E era Eva, o ventre dela inserido. Você vê que na hora de Deus trazer seu filho ao mundo, não precisou do homem, Deus engravidou a mulher pelo Espírito Santo. Então nós vemos não é superioridade, nós vemos como especial o ministério valor, da né? mulher diante de Deus, como Deus cria a mulher de forma tão especial e como a mulher, na sua ignorância, ela vai buscar valores do mundo para se arrebentar, porque os valores do mundo têm acabado com a mulher sob todos os pontos de vista. Sobrecarregado, né? Confusão. Sobrecarrega. Né? A mulher passa a querer fazer aquilo que não é para ela. E ela não aguenta. Exato. Então, silencia o homem, aí o homem fica sem saber o que faz. Pois é. E aí ela começa a tomar frente. Sim. E o homem, naquela história de que eu quero paz que não é paz, ele vai deixando. É a omissão. Ela sempre fala É. dessa omissão, né? Quão pecaminosa é. É mais Ele fácil. solta as rédeas É na mais hora, né? fácil. Ele não... É mais fácil. Que foi o que Adão fez, né? Foi. Na hora. Ele falou, Eva, não vamos comer, né? Exato. Ele não fez isso, né? A mulher mandou e Deus disse, porque tu fizeste que a tua mulher mandou. E é lindo de ver, né? O propósito de Deus, né? Não foi do acaso. Não. E a gente vê quando Deus, hoje, a gente vê os homens dizendo, como Graciela, em casa a última palavra é minha. Sim, Sim, bem, senhora. Não. O que é isso? Exatamente. Né? Tudo errado. Jesus Cristo, quando fala disso, ele fala de uma maneira tão intensa ali em Lucas 15. Lucas 15, eu costumo chamar o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Ali Jesus Cristo dá 3 ensinamentos no mesmo assunto. Ele fala 3 parábolas. Primeiro, ele fala de uma ovelha que foi perdida e foi restaurada. Não é? O pastor perdeu, ele foi buscar. Depois ele fala de um filho, falando sobre perda e restauração de vida. Aí depois ele fala sobre perda e restauração de relacionamento. Ele põe um pai e um filho, é o pai do filho pródigo. Mas aí ele vai falar sobre perda e restauração de valores. Aí ele põe uma mulher. E é tão lindo ver Jesus ensinar sobre esse papel da mulher. A mulher, ele põe ela da porta da rua para dentro. O trabalho, a perda e a restauração são dentro de casa. Ele diz qual é a mulher que tendo 10 dracmas. Dracma é dinheiro. Dinheiro é valor. Sim. A mulher estabeleceu valores para criar os seus filhos. Não é? Nós estabelecemos. Sim. Criamos hábitos. Hábito é uma segunda natureza. Então, nós criamos, nós zelamos, nós precisamos vigiar os valores, porque quando os meninos começam a crescer, eles começam a se sentir empinadinhos, não preciso mais fazer isso. Vigia. Sim. Vigia, porque a coisa está saindo Sim. dos Lembrando, confortos. né? Só para finalizar, Jesus coloca dentro, né? E Deus, lá na criação, criou a mulher dentro do jardim já. O homem, ele cria fora. E a mulher já está ali dentro, né? Do jardim. Isso é lindo. Já botou. Então, O a lar, mulher é a a casa. guardiã dos valores. Se ela não vigia, os valores se perdem. Sim. Ó Deus. Você vê essa mulher Mulher que é o reconheceu. pilar, né? Porque a Bíblia diz que ela procurou diligentemente e quando encontrou a dracma, ela reuniu as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Sim. Você vê, mas ela perdeu por quê? Porque ela não vigiou. Primeiro, entrou escuridão na casa dela. Tanto que ela acendeu a candeia. E quando ela acendeu a candeia, ela viu que tinha lixo. Então,
precisou da vassoura e não era para voar. Era pra limpar. A barreira. Adorei. E não era para voar. Você vê como tá uma confusão, né? A mulherada querendo pegar a vassoura e voar. Exato, boa. É isso aí. Como que você vai vigiar os valores da sua família se você não tem a palavra? A palavra é a luz. Nossa. A Bíblia diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Luz para o meu caminho, é a tua palavra. Então, como você vai ter a luz dentro da sua casa? Para vigiar os valores. Não é? Para estar atenta. Se você não tem a palavra. E quando você encontra o lixo, o que fazer? Entra com as disciplinas espirituais. Quem formou seu filho dentro do seu ventre foi Deus. Minha irmã, homem não sabe fazer filho, seu marido não sabe fazer esta caneca, seu marido não sabe fazer este microfone. Como que ele vai fazer um filho? Vida, inteligência, emoções, tudo mais. Você também não sabe fazer. Um homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. E o fabricante do seu filho lhe deu um manual. Se uma peça do seu eletrodoméstico está com defeito, você procura o manual do fabricante. Primeira coisa. Assim, quando o seu filho está dando defeito, procura o manual do fabricante. Quando o filho da sua sogra começa a dar defeito, procura o manual do fabricante. Nós temos tudo na mão. Por que será que não usamos? Sim, verdade. Que coração enfermo, né? Carente. Posso pegar o gancho? Vai, Vamos desfrutar, né? Pegando isso que a senhora está falando, né? Sobre essa preciosidade que é a gente se render a essa palavra e realmente crer nessa palavra. E hoje a gente tem visto, né, como muitas vezes as pressões que a mulher enfrenta, né? Ao invés dela se render, ela se estribucha. A minha questão aqui para a gente conversar é como que essa mulher volta para o Senhor e quando ela volta, o que geralmente acontece no ambiente da casa? Olha, você fala de uma rendição e de um retorno. Isso. Por que nós precisamos nos render? Quando você pega o livro de Gênesis, lá no versículo 11, Deus diz assim, terra, produza árvores. A terra se virou, produziu árvores. A árvore é tão absolutamente conectada com a terra que quando você tira a árvore da terra, a árvore morre. No versículo 20 ele diz, águas produzam peixes. As águas se viraram e delas elas produziram peixe. Você tira o peixe, Ele morre. Ele morre. na hora de Deus fazer o homem, praticamente ele diga, Deus, produza o homem. Porque ele diz, agora sim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele fez o homem, a imagem e semelhança dele. Quando o homem se separa de Deus, o homem morre. Houve uma morte. Houve uma morte. O dia que você se rendeu a Jesus Cristo, houve a conexão de volta. Amém. Você agora nasceu. Você agora tem vida. Tem um exemplo desse, de retorno, bem claro. Na Bíblia, no livro de Cantares, tem uma mulher que representa a você, a mim, representa a igreja. Que ela, quando encontra o rei, que é Jesus, a mulher se derrete, a mulher se entrega, a mulher se rende, mas foi uma rendição total. Que maravilha! Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave. Aí ela diz, por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. Então, aquela mulher teve uma rendição total. Mas depois, ela começa a pensar, aí eu estou salva, chega.
Não precisa tanto exagero. Para que essa coisa, esse povo fanático? Aí ela fica quietinha, estou salvo. Não tem gente que diz uma vez salvo, salvo para sempre. Então pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada. Aí quando você chega no capítulo 2, você vê ele, o rei, que é Jesus, gritando para ela: levanta-te, querida minha formosa menina, e vem. Vem, porque eis que passou o inverno. Cessou a chuva, se foi. Aparecem as aves na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. Ele vai chamando para ela olhar, para prestar atenção, para abrir os olhos, para acordar. Porque ela está vivendo uma estação que não existe. Ela ainda está no inverno. Lá fora é primavera. Ela não entendeu. Ela está sossegada. A mulher é tão preguiçosa que quando ele diz para ela tudo isso, ela diz: então é primavera. Tem outro perigo. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, que as nossas vinhas estão em flor. Agora tem outro problema. No inverno era frio. Eu tinha que hibernar. Agora, na primavera, tem as raposas, tem as raposinhas. Então, tem sempre uma disputa. Tem sempre um probleminha. A culpa é minha, eu ponho quem eu quero. Exato. Tem sempre uma desculpa. É porque cresceu, é a escola, é o professor, é a net, é isso, é o psicólogo. Meu Senhor da glória. Por que você não tomou posição? Lembre-se de uma coisa, minha irmã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem formou o filho no seu ventre foi você. E Deus só fez isso. Mas foi Deus que quis? Não, foi você. Você não estava deitada com um homem? Tem um princípio de Deus. O princípio de Deus é o seguinte: um homem com outro homem são dois homens. Uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. Quando você se deitou com um homem, você sabia que podia engravidar. Então não venha me dizer que Deus formou o filho no seu ventre, porque isso, porque aquilo. Você abriu a guarda. Se eu atravessar na frente do ônibus que vem ladeira abaixo e fica lá parada, eu sei que o ônibus vai passar em cima de mim. Então você sabe as consequências de se deitar com um homem. Que isso? Então, você sabia. Você é responsável. No momento em que Deus coloca o filho no seu ventre, o seu marido pode ir embora. Porque Deus vai tomar o seu material e vai tecer um corpo para aquela vida. Quando esse filho sair do seu ventre, ele que foi formado das suas vitaminas, proteínas, sais minerais e tudo mais que eu não sei, que ele sai, ele vem para os seus seios. Ele vai se alimentar do leite que já foi seu sangue, é da sua vida. Então, o filho, ele está conectado com você. É com você, você é fêmea. Você é responsável. Então, abra os olhos. Porque Deus lhe chamou para criar para ele a criação dele aqui na terra. Você vai responder. Deixa eu lhe dizer. Isso não é uma ameaça. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Mas eu não sei criar filho. Quando Deus colocou aquele filho no seu ventre, ele sabia que você não sabe. Por isso você precisa dele. Tem uma hora que Deus fala isso para uma mulher que estava lá, no deserto. Meu filho vai morrer. E eu que não tenho. E eu... Agar, Sim. capítulo 21 de Gênesis. Deus diz para ele, ela deu um grito. Ela gritou de dor. Deus disse que tem, Agar, que isso? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não temas. Fala com ela. Porque Deus ouviu o grito
a voz do teu filho. Ah, como é isso? A mãe que gritou, Deus ouviu a voz do filho. Lógico, Deus não é doido. Deus sabia o que estava no grito daquela mulher. Ela estava gritando a dor de ver o filho morto, porque ela já estava vendo ele morto, embora ele ainda não tivesse morrido, por falta de água. Mas ela gritou. Deus ouviu a voz do filho. O filho grita através da voz da mãe. Quando você chega diante de Deus para você orar pelos seus filhos, Deus ouve a voz do seu filho que está no presídio, Deus ouve a voz do seu filho que está na boate, Deus ouve a voz do seu filho que está nas drogas, Deus ouve a voz do seu filho da maior sem-vergonhice que ele estiver fazendo e vai lá, porque o canal é esse. Deus diz para ela, Deus ouviu a voz do teu filho. Safadinho, ele não orou, mas a mãe orou. Você é a primeira intercessora. Ele diz, ergue-te, levanta o menino, segura-o pela mão. Eu farei dele o grande povo. Tá vendo? Não precisava pai ali. Você que bota a culpa no pai. Porque o pai foi embora, que o pai me largou, que o pai arranjou uma safadinha por aí. Porque o pai... Que isso? Deus diz para ela, ergue-te. Primeiro, levanta o teu filho. Segura-o pela mão. Eu farei dele um grande povo, mas você tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte. Porque seu filho vai ver você, não vai ver a mim. Então, a nossa obrigação diante de Deus é essa, é nos erguermos. Porque mãe que fica arrebentada, porque meu marido foi embora, porque ele me deixou, porque ele é um zero à esquerda, ele é um pai ausente. Não, senhora. Mulher, assim é que nem alface, um pé de alface. Fresco, pronto para ser comido. Ele diz para você se levantar. Você tem que se levantar e saber que você tinha vida antes de encontrar aquele homem. Ele tem um estômago, você tem outro, você é independente, o corpo. Levante o seu filho. Como é que você levanta um menino que o pai não está presente, que o pai desprezou? Levanta dizendo, meu filho, aqui ó, vamos embora lá. Precisamos orar pelo seu pai. Porque seu pai não está enxergando nada, ele precisa da nossa oração. E Deus tem aqui na terra 2 pessoas para orar por ele. Ele tem um filho para interceder por ele. Vamos nos levantar diante de Deus para Deus livrar o seu pai dessa situação. Papá, você não vai falar mal do seu marido, porque senão você empurra seu filho para baixo. Porque seu filho é filho dele. Nenhum filho quer saber que o pai é um cafajeste, é um safado, é um sem vergonha. Então você não precisa dizer isso para o seu filho. Deixa que ele vai descobrir isso mais tarde. Tem muitos meios para ele saber, não vai sair da sua boca. Não é? Ele vai dizer, poxa, mas a senhora arranjou um cabra desse para namorar. Então, tenha vergonha também. Não diga nada. Procure levantar o seu filho e dizer, não, meu filho, você é um menino inteligente, seu pai era muito inteligente. Procura levantar esse homem para seu filho ter orgulho dele. Amém. Segura-o pela mão, significa ande com ele firme, presente na vida dele, sabendo o que ele faz, sem tirar dele a liberdade, mas presente. Deus diz, você faz isso e deixa que eu vou fazer dele um grande povo. Isso você não pode fazer, mas você prepara a base. Então, minha irmã, vai para o joelho, vai para a palavra, ora, clama a Deus o tempo todo, 24 horas por dia aqui, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, olha, essa é a situação, entrega. Tempo todo você não pode parar, porque você está numa guerra. Nós estamos numa guerra. Soldado em guerra não baixa a arma, minha irmã. Amém. Acaba com essa história de achar, vai dar um jeito. Eu pedi para a turma da igreja orar. Você pediu para a turma da igreja para orar o quê? E você está de mal com seu pai? Que não pode falar com ele?
Ou você acha que Deus vai ouvir mais a oração da irmã do que a sua? Ou você veio lá do lugar que diziam que você tem reza forte? Pode ter reza forte, pode ser reza fraca, galho de arruda, o que for. Mas o Deus a quem oramos é um só. É isso aí. Um só. E Ele ouve a oração, porque o nosso Deus não é surdo. Deus que tem ouvido e não ouve é ídolo. Então, busca o Deus vivo. Se renda a Ele. Clame e diga para Ele, foi o Senhor que fez meu filho. Foi Ele mesmo. Ele é o único Deus criador. Único Deus criador. Falei demais, né? Acho que eu estou falando Uma demais. delícia. Uma deleite, dona Edmeia. Então, abra os olhos. Pare com essa história de estar aí se queixando porque o pai isso, porque a avó aquilo, porque a sogra aquilo. Tem nada disso. O filho foi fabricado no seu ventre, minha filha, se vire. E só tem um jeito de você se virar, é indo aos pés daquele que trouxe esse filho da eternidade. Amém. Essa vida estava na eternidade com Deus. É maravilhoso. E Deus colocou no seu ventre, desculpe, teceu um corpo para ele viver aqui na terra. Porque para viver na terra tem que ter um corpo da terra. Por isso que quando morre, o espírito volta para onde veio e o corpo volta para a terra. Porque foi feito na terra. Então, abra os seus olhos. Você tem um dever, uma obrigação. Cuidado para você não estar em débito. Orar pelos seus filhos. Essa é a sua obrigação. Se você não está cumprindo, você está em débito. Sabe o quê? Seu filho está por aí sofrendo porque você não orou. Mas eu orei pouco. Tem que orar muito. Muito, muito, muito. Precisa. Hoje em dia nós precisamos cada vez mais, orando. Coisas ainda vão acontecer desagradáveis. Filhos desobedientes, filhos de todo jeito. Imagina se você não ora, mas tem um terreno palmilhado de oração. Tem um terreno palmilhado de oração. Amém, Jesus. Você estava olhando o seu filho em casa, né? Quantas vezes seu filho já com 10 anos não queria mais vir na igreja, com 12 ele não queria, você diz assim, mas eu criei meu filho levando para a igreja, para a escola dominical. E agora este menino não quer mais ir. E você vai dizer, irmã, eu não posso obrigar meu filho para a igreja. Eu não posso obrigar. Se você não obriga ele a escovar os dentes, aí é o médico, aí para a escola, para a igreja você não pode obrigar. É o único lugar que você não pode obrigar. Vem para cá com essa conversa para mim. Obriga. Ele não quer ir, ele vai ter que ir. Sabe por quê? Ele come do meu dinheiro. Ele mora na minha casa. Ele é meu filho, tem que fazer o que eu quero. Vai para a igreja, fica de cara feia, não tem problema. Ele vai. Ele vai, você tem que criou nele um hábito dele lhe obedecer. Esse é o problema. Chega um momento em que o conselho da psicologia entrou na sua casa, que seu filho tem que crescer como ele quer, porque esse naturalismo, Jean-Jacques Rousseau, foi o pai do naturalismo. Ele escreveu o Emílio. O Emílio é um livro em que o menino Emílio foi criado naturalmente, não recebia ordens. No livro, o Emílio dá certo, mas na vida de Rousseau, os filhos deles foram os maiores pervertidos que a França daquela época conheceu. Então, não deixe acontecer isso com seu filho, não. Filho tem que obedecer. Tá olhando para essa nega velha aqui? Apanhei que nem cachorro, vira-lata. Apanhei, fui de castigo, botaram pimenta na minha boca quando eu falava coisa que não devia. Eu estou feliz, agradecendo que minha mãe teve a coragem de enfrentar
o que o diabo queria fazer na minha vida. Porque o diabo não queria que eu estivesse pregando o evangelho hoje. Lógico, mas a minha mãe entrou com tudo. Ela já morreu, não me viu pregando o evangelho, mas ela preparou o caminho. Louvado seja Deus pela vida dela. Aleluia. Amém. Então, marque isso no coração dos seus filhos. Oração, semeie oração. Você lembra de Abraão? Não lembra? Tem uma história linda. Quando Isaac, Abraão já tinha morrido. Ele foi para a terra dos filisteus, foi expulso de lá, voltou, tudo, uma confusão. Quando ele chega em Berseba, Deus diz para ele, Isaac, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Por que Deus não disse eu sou teu Deus? Porque não era. Aí ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Isaac, o que eu estou fazendo por ti não é por causa do meu amor por ti, é por causa do meu amor por teu pai. Viu? Porque Abraão tinha deixado oração na poupança para aquele filho. Você se preocupa em deixar muitas coisas para os seus filhos. Lógico, a gente compreende. Se puder deixar uma casa para cada filho, maravilha. Isso é natural e é normal. Mas, meu filho, uma guerra acaba com isso tudo. Droga, doença, acaba com isso tudo. Mas a oração que você deixa na poupança de Deus. Abraão já tinha morrido. Mas ele orou a um Deus que não morre. Aleluia. E quando o filho dele está aqui no deserto, ele vem e diz, vou fazer tudo por amor de Abraão. Aí foi que Isaac levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Ali Deus passou a ser o Deus de Isaac. Isaac não conhecia Deus. Ele ouviu falar, porque Deus se apresenta para ele. Lógico, eu me apresento a quem não me conhece. Então, quando Deus se apresenta para Isaac, é porque Isaac não conhecia. Sim. Agora Isaac conhece. Você vai ver que depois, quando Deus se apresenta a Jacó, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. É verdade. Quando Isaac sai dali, Deus já é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Minha irmã, ouça o que eu vou lhe dizer. Grude na oração. Você e Deus e você vão dar conta dessa coisinha que nasceu do seu ventre, que você olhava e dizia era um anjinho, não é um anjinho não, é um pecador pequenininho, que não sabe falar, que não tem dente, mas é o seu filho. Precisa de oração e direção. E salvação, precisa. E você agora vai começar a orar para o seu filho para tirar o tempo que você não orou. Pano de brasa. Vá orar o dia todo, o tempo todo. Ficou louca? Fique louca assim. Fique louca, assim, fanática, pelo seu filho. Seu filho tem que dar certo. Porque só tem um jeito dele dar certo. Você e Deus, Deus e você. E deixa o seu filho ali. E você vai ver que tudo vai bem. Eu estou falando isso porque eu estou velha de ver isso acontecer. Vidas que a mãe chegava para mim e dizia, não tem mais jeito, cale a boca. Você está dizendo isso porque você não ama seu filho? Não ama não, você gosta. Mas se você amasse, você não desistia dele. Deixa eu lhe dizer, eu estou há 36 anos com um projeto numa favela. Que tal? Você sabe quantos assassinos sanguinários hoje são pastores? Por quê? Por quê? Oração. Porque começaram a clamar a Deus. Eu conheço isso. Vou dizer, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que você, porque eu vivo essa realidade. Ore, clame a Deus. E hoje é tão fácil.
porque o Espírito Santo está aqui mesmo. Amém. O tempo todo. Amém. Você pensa e você diz, Senhor, onde está o meu filho, fulano de tal? Estende a tua mão sobre ele, Senhor. Impede o dano, porque Deus vai colocar em volta do seu filho uma cerca de espinhos. Você já ouviu falar isso? Pode orar por uma cerca de espinho. Seu filho não está querendo nada. Seu filho está atrás das más companhias. Seu filho está na droga. Bote em volta dele uma cerca de espinho. Irmã, isso é bíblico? É. Deus diz no profeta Oséias, quando Israel não queria nada, estava no meio dos Baalins, procurando tudo que era do mundo, Deus diz, pois eu vou te cercar com uma cerca de espinho. Você vai querer ir atrás dos seus amantes, eles vão correr de você, que eles não querem ser abraçados por espinho. Você vai atrás, eles vão rejeitar você. E ninguém vem, porque não quer os espinhos. Ora isso, pelo seu filho. Ele vai atrás da maconha, ninguém vende. Ele não encontra quem venda para ele. O pessoal da maconha não vem para ele. Por quê? Porque Deus vai botar uma cerca de rejeição por tudo isso. Aí vai chegar a hora que ele vai dizer, ninguém sabe nada comigo. Eu vou ter que sair com minha mãe mesmo. Leia lá no profeta Oséias. Leia no profeta Oséias que você vai encontrar isso. E muitas vezes Deus também vai conduzir para o deserto. Sim. Muitas vezes Deus vai conduzir para o deserto, porque do deserto é lugar de solidão, é lugar de dor e até de morte. Então, quantas vezes você vê acontecer, olha o que aconteceu, fulano está doente? Deserto. Deserto. No capítulo 2 do profeta Oséias, no versículo 6, portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então direi, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia do que agora. Você pode orar por isso. Peça a Deus para cercar seu filho. Aleluia. É isso. Eu tenho orado isso muito tempo pelo meu filho. Hoje está tudo bem, graças a Deus. Ele está na igreja servindo ao Senhor, ele é um diácono, ele é um dentista, ele cuida da família dele, ele está amadurecido, mas ainda oro todos os dias. E o meu neto, que está nessa agonia de 19 anos, se achando lindo, o que você quer ser? Quero ser rico. Vai lá, já cerquei com espinho. É isso aí. Já, ele vai se debatendo, um dia ele vai saber. Aleluia. Que havia uma véia que estava orando por ele. Faça isso, irmão, não tenha medo. Não tenha medo de orar. Amém. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de clamar e pedir coisa a Deus. E eu vou lhe dizer, Deus está esperando por esse momento com você. Deus está esperando, Ele está dizendo, vem minha filha, vamos embora, nós dois. Mas você tem que vem. Conta comigo. Deus quer que você o inclua nessa situação. Comece hoje. Amém. Você está atrasada. Você está chegando atrasada? Abre os olhos. Desculpa, eu falo muito. Se vocês não me derem um basta... Eu tenho uma pergunta aqui. Eu acho que ela já está até respondida, dona Edmeia, mas vamos lá, eu vou fazer essa pergunta porque é algo muito assim, é muito latente, muito comum, inclusive entre as crentes, esse sentimento que a mulher carrega de desvalorização, de inferioridade, né? A mulherada, ela como a senhora está falando, né? Essa mãe que precisa orar, que precisa lutar, que precisa... É falta de conhecimento da palavra?
essa mulher. Na grande... Né, porque é tão comum isso. Ai, não dá certo. Como a senhora estava falando, ai, não dá certo porque meu marido bota a culpa no outro e... É falta de conhecer, né? A palavra de Deus, a intimidade com Deus. Olha, deixa eu dizer para você, eu sinto que é esse dizer coração, né? que muitas pessoas estão na igreja, mas não tiveram um novo nascimento. Não tiveram um novo nascimento, porque a igreja de hoje não ensina mais novo nascimento, santificação e arrependimento, que são os 3 pilares básicos da nossa fé. Não é? Então, se ela não... Nós temos 2 naturezas. A primeira natureza nossa é a natureza de Adão. É a natureza da derrota e do pecado. Mas essa não é a natureza que Deus criou para nós. E nem é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é filho de Deus. É filho de Deus. E isso só vai acontecer num programa de Deus chamado Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As pessoas até hoje estão confundindo o batismo de fogo. O batismo de João Batista é um batismo que ensina você a olhar para frente. Porque João Batista ensinava você, o Messias que vai chegar, ele chegará. Mas o batismo de Jesus ensina você a olhar para trás, para o Calvário, para o que está feito, para o que está pronto, para o que já aconteceu. Ninguém pode desfazer o que foi feito ontem. A Bíblia diz lá em Apocalipse 1 que lá na cruz ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. O verbo está no pretérito perfeito, que significa uma atitude completa no passado. Está feito, está feito, acabou, está pronto, não dá como desfazer. Então, se você entra em Cristo, você é nova criatura. A Bíblia diz, Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Olha, Jesus Cristo dá um grito em Lucas 12:49, que ele diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz misericórdia. Jesus Cristo é incendiário? É. Eu vim para atear fogo sobre a terra. Vem João Batista com aquela boca grande e diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Vocês vão batizar com fogo, batizar com fogo, batizar com fogo, batizar com fogo. É. Você pensa que batizar é imergir. Eu não tenho culpa de você ser presbiteriana. Eu também sou anglicana, que o batismo é... né? Mas batizar é imergir, é botar todo dentro d'água. Né? Mas se todo mundo para batizar tivesse que... escafandrista era super batizado. Nossa, mergulhadores, então. Né? Então, mas acabando só com isso, João Batista botava a pessoa toda dentro da água do Jordão. Quando a pessoa saía, estava toda molhadinha. Ela ia andando, a água ia caindo. Daqui a pouco estava seca. Jesus Cristo vem batizar com fogo. Quando ele bota você dentro do fogo, você sai dali, você é o que é? Uma tocha apontando para cima. Por quê? Os antigos gregos diziam que a água é o elemento da terra, porque em qualquer lugar que você jogar, ela cai. Ela vem para baixo. Mas o fogo, em qualquer lugar que você acenda, ele aponta para cima. Então, o batismo de Jesus, ele faz de você uma tocha. O que é que o fogo faz? O fogo suspende. Ele põe para cima. Você vê que o balão está paradinho. Na hora que você acende o fogo, ele começa a subir. Por causa do fogo.
Então, no momento em que você se rende a Jesus e que você recebe o batismo do fogo, ele começa a retirar você, pouco a pouco, não da terra, mas do mundo. Amém. O mundo vai Começa ficando. a separar, né? Separado, santo. Separa. Irmã, e como falou ontem, né, que nós também podemos apagar, né, o espírito, né? E aí isso a gente vai se afastando do Senhor. Vai apagando o fogo. Exato. Esse fogo vai crescer. E eu penso isso, porque a gente vê a mulherada do mundo, né? Muito, é depressão, é isso, ninguém me ama, ninguém me quer, a culpa é de todo mundo. Isso, né? Mas a gente vê também cristãs, assim, aí. Que apagam, né? Então é isso, né? Essa postura. falta de como é importante a gente conhecer a palavra, você se alimentar dela, você falar isso para e Agora, acordar, né? Você já viu psicólogo dar alta para alguém? Eu vou lá, 95% do trabalho do psicólogo é ouvir você. Eu já fui psicóloga. Já fui, porque hoje eu não sou mais. Mas não existe. Eu ouvi. Agora a pessoa vai lá para o psicólogo vai pegando as vertentes e aí ele traça uma pergunta, porque ele é o profissional. E Deus? Jesus Cristo disse, olha você, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Eu vou para o psicólogo falar, não sou contra o psicólogo, nem a psicologia. Só estou dizendo que é mais fácil, sei lá, pagar para fazer, do que chegar aqui no quarto e dizer, Pai, Socorre. Pai. E abrir o coração. Sabe por quê? Nós somos voltados para aquilo que vemos. O psicólogo eu vejo. A Igreja Católica inventou um negócio, vai no confessionário, porque o padre você vê. E lá é de graça também. Né? E essa questão de você querer resolver o seu problema rapidinho, né, também. E é isso que a senhora está falando do deserto. Do deserto de Deus, que, né? Deus formou o povo, não é verdade? Exato. Com Moisés. Precisa ir para o deserto. Sim. Porque muitas vezes você está envolvida com muita tem medo coisa. Disso, não quero Ele sofrer. diz, porque eis que eu te atrairei para o deserto, falarei mansamente o teu coração. Exato. Irmã, muitas vezes, né, esse processo, Deus coloca essa circunstância ruim na nossa vida, esse deserto, mas Ele quer nos aprovar, né? Mas é só para isso. Sim. Ele diz, eu te atrairei para o deserto, falarei mansamente ao teu coração, tirarei da tua boca o nome dos balins, lá tu serás obsequiosa para comigo, né? Como nos dias da tua mocidade, quando te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá. Tu não me chamarás mais meu Baal, me chamarás meu marido. Quer dizer, tem um encontro. Você vê uma pessoa que nunca orou, mas quando ela se encontra numa doença, ela começa a pedir oração. No instante ela lembra que Deus existe. E o mundo hoje é o não sofra, né? O que não, você não precisa sofrer, você não tem que passar por isso, você tem que conseguir conquistar. Minha filha, que o mundo pense assim, mas dentro da igreja? Não, então, me chamam as pessoas. O mundo está entrando muito para trazer essa erva maligna para dentro da igreja, e os crentes bebem. Exatamente. Raça de gente que bebe tudo quanto é água suja, é crente que não tem intimidade com Deus. Aceita. Por isso que Paulo diz, os de Bereia eram melhores do que os de Tessalônica, porque eles iam para a Bíblia ver. Eles iam para a palavra de Deus, para ver se aquilo que eles ouviram era verdadeiro ou era falso. E se voltar para a verdade, para a palavra, e não se voltar a ficar remoendo o meu problema, a minha dor, o meu filho que não deu certo. Eu digo que a técnica da cadeira de balanço. Você passa o dia na cadeira de balanço. E balança, e balança, e balança, e balança, e balança. E no final do dia, você está no mesmo lugar. Porque a cadeira estava lá, mas você passou o dia em movimento. Não é? Então, quando nós pensamos nisso tudo, não tem problema o psicólogo. Você pode ir.
mas abra os olhos. Pode ser que seu filho esteja com um problema de opressão demoníaca. Porque na nossa luta contra as forças do império das trevas, nós temos 3 níveis. Nós temos a obsessão demoníaca, nós temos a opressão demoníaca e nós temos a possessão demoníaca. Possessão não é para crente. Porque um dia você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito Santo está ali. Mas a obsessão e a opressão, eles podem atacar. Como que é a obsessão? É quando tudo você atribui a demônio. Porque eu não vou... Tem crente dizendo eu não oro em voz alta, porque o diabo vai ouvir. O seu diabo, ele é onipresente. Porque ele está em todo canto. Sim. Ela tem um diabo pronto para ela, para ouvir o que ela diz. Quero saber... Quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz, quando orardes, dizei. É para dizer, não é para pensar. Para falar. É para abrir a boca. Se o diabo quiser ouvir, o problema vai ser dele. Não vai ser meu. O meu relacionamento com Deus é a prioridade. Exato. Aí tem uma pessoa que foi ao Egito. Foi para Israel, passou pelo Egito. Eu disse, que coisa boa, você foi ao Egito, onde você foi? Você não foi ao museu? Deus me livre. Eu disse, por quê? Tá cheio de demônio. Eu disse, agora é o problema. Eu vou. O problema é dos demônios que estão lá, vão ter que sair. Porque eu sou luz. Errada que a gente tem, né? Eu sou luz. Eles vão se debandando. É a minha presença que vai incomodá-los. Não é a presença dele que me incomoda. Você foi ao Egito. Você não foi ao museu. Menina, eu já fui tantas vezes àquele museu. Eu gosto da história. Eu gosto de ver, você só vê Safenate Paneia, Safenate José do Egito. Que belezinha de rapaz. Como que um homem nas mãos de Deus, no projeto de Deus, pode fazer linda, tanto. Né? É inspirador. É inspirador o que Deus faz através de José. Para mim, eu aprendo, não é a figura de José, mas é o que Deus faz através de José. Não oro em voz alta para o diabo não ouvir. O problema é dele. Eu vou porque meu Senhor me diz, quando orardes, dizei. Pai nosso. E até a falsa teologia, né? Colocando em igualdade de força, de poder, né? Ele é criatura também. Onde já se foi. Meu Deus. Onde já se viu. Então, eu creio que todo o nosso problema de nos sentirmos desvalorizados... Gente, olha para mim. Você já pensou, se não é Jesus Cristo, se não é a palavra, onde eu estaria hoje? Preta! Preta! Nossa. Fora da África, preto, é uma raça inferior, não presta para nada, é rejeitado. Vou lhe dizer, nós não precisamos ser falsos até dentro da igreja. Sim. Porque preto é preto. Infelizmente. Acabou. Olha para mim. Preto. Mulher. Que não tem que ser desvalorizada. Mulher. Pobre. Piorou. E agora, velha. Que tal? Era para eu estar onde? Eu sou filha de Deus. Glória a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Mais frutos doces. Coisa linda. Então, que o Senhor faz, né? Pois é, porque Deus faz. Agora, se eu vou atrás... tem outra coisa. Nascida fora do casamento, porque meu pai estava adulterando... Quando Deus disse, de Meia, vou levar você aqui nessa confusão. E ele me trouxe... Olha, eu ouvi tanta coisa ruim. Mas graças a Deus. Como a palavra de Deus, o evangelho é libertador. Sim. Livre. Sou negra, sou. E aí? Que delícia. Com profusão. Não dá para negar. Olha só. África aqui. Meus antepassados saíram da África. Aliás, foram vendidos, porque negro nunca imigrou, africano nunca imigrou,
africano foi vendido. Foi produto. Foi vendido para os brancos. Os brancos não foram lá caçar negro, eram os próprios negros tão bonzinhos, né? Que caçavam os outros e vendiam. E agora dá uma de vítima. Então, aí... Ninguém lembra esse pedaço pois da história. Aí o negro começa a receber instruções assim, que feitiçaria da África. Que mentira é essa? O berço da feitiçaria não é a África. O berço da feitiçaria é a civilização caínica, meu irmão. Não me engula essa mentira. E a civilização caínica fica na Babilônia, hoje Iraque. Eu morei lá 3 anos e meio. Conheço essa história, eu estudei lá. 3 anos e meio. Então, meu irmão, feitiçaria não tem nada a ver com a África. Agora, se tem africano feiticeiro, é outra coisa. Mas o berço é Oriente Médio. Porque a Bahia, a concentração de negros é muito grande. É o lugar da feitiçaria, não. O maior lugar de feitiçaria do Brasil é o Rio Grande do Sul, cheio de louro dos olhos azuis. O que é que tem na Bahia? Candomblé. E candomblé não é macumba? Não. Candomblé é culto de adoração ao Olorum. É uma religião monoteísta com vários postes ídolos que são os orixás. Essa história eu conheço, mas a gente vai bebendo. Os negros do Brasil, pela sua ignorância, vão bebendo tudo quanto é água suja e vão se sentindo inferiores. Por quê? Porque não procura libertação em Cristo. Deus já mandou a libertação em Cristo. Deus está dizendo, eu criei o negro para mim. Amém. Quem foi que ajudou Jesus a carregar a cruz? Foi um negro, Cirineu. Quem foram as mãos que foram impostas sobre Paulo e Barnabé para enviar? As mãos de negros, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, negros. Eu gosto dessa história e eu vou fazer umas pregações específicas sobre os negros. Amém. Eu já estou com as roupas lá em casa, toda pronta. Amém. Eu vi foto já. Você é branco. Essa aqui é bem branca. Vamos falar mal dela. Eu sou branco palmito, irmã. Olha lá. Precisamos saber que Deus é o Criador. Um dos títulos de Deus é Jeová Elohim. Vem de El, que é o nome de Deus, ou que é a terra, aquele único que tem em si todo o poder para criar. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Agora, como se não bastasse, ele traz a raça negra, branca, tudo de um. Como Paulo diz em Atos 17, na pregação de Atenas, de um só casal, fez toda a raça humana. Mas aí ele vai chamar uma raça específica na terra, chamada raça eleita. Isso eu vou pregar na igreja. Amém. E só para finalizar esse assunto, Dani, eu acho que vai haver muita frustração chegar em Jesus não ser aquele loiro de zóio azul, né? Lógico que ele não era. Você pensa se Jesus fosse branquinho, louro dos olhos azuis com Maria e José. Como é que eles iam se esconder para não ir no Egito? Como? Exatamente. Se o anjo disse para ele, foge. Como é que você foge branco no meio dos negros? Porque o Egito é África. Sim. Os africanos são negros. Você vai nos túmulos dos faraós, vai ver tudo pretinho. Entende? Como é? Logicamente que ele não podia ser branco, louro dos olhos azuis. Sim. Mas essa culpa aí é da Igreja Católica Romana. Que foi lá, olha, é tão triste você ver uma pessoa africana dizer, porque eu ouvi isso no Iraque, na Caldeia. Uma moça que se dava comigo, o marido também era engenheiro da Petrobras, Kate, o nome dela, e meu marido era da Petrobras, e o marido dela era da Schlumberger. E ela disse para mim, eu não posso admitir que você é uma pessoa tão inteligente. Ela dizendo para mim, porque ela tinha feito sociologia na Universidade de Londres. Eu não posso admitir que você é uma pessoa tão inteligente. Você possa ser de uma religião onde tudo é branco.
Deus é branco, os santos deles são brancos, os anjos são brancos e você é negra. E negro para eles é só o diabo. Eu disse, pois aí é que está. Eu quero lhe dizer que eu sou inteligente e por isso que eu sou dessa religião. Porque eu sei que meu Deus não é branco, ele é espírito. Aleluia. Os anjos são espírito. Aí eu contei para ela a história. Olha a dificuldade para um negro aceitar o cristianismo. Exato. Olha, Por quê? Por isso Deus diz, não farás para ti. Imagens. Imagem. Não é a Paraty da Volkswagen. Nem do Rio de Janeiro. Gente, quanto bom. Dani, que delícia. Podemos fazer uma última pergunta para a senhora? Perguntar, se eu souber responder. É constrangedor, né? Que delícia. Meu. Podia ficar aqui o dia inteiro. Mas eu Ufa. gostaria de pedir para a senhora, né, um conselho realmente para as mulheres dessa geração, né? O que a senhora diria para as mulheres dessa geração com relação a essa vida que não seja perdida, né? Diante de Deus. A senhora pode dar esse conselho para elas? E pra Acorda! nós? Acorda. Acorda! Mas você não espere que alguém vá lá lhe acordar. Isso. Acorda, olha a realidade. Vê se ainda presta alguma coisa aqui. Não presta. Pelo menos, bota a cabeça para pensar, minha irmã. Bota a cabeça para pensar. Olha, nós temos 110 guerras em curso na humanidade agora. Anteontem explodiu mais uma guerra, Paquistão com Afeganistão. Hoje, de madrugada, Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O Irã atacou o Catar. Nós temos 110 guerras em curso. Misericórdia. Que tal a carne que você come já é contaminada, a água que você bebe é contaminada, o ar que você respira é contaminado, tá tudo difícil. Será que ainda não dá para você acordar? Ou você entrou naquela, as coisas vão melhorar? Não. As coisas vão ficando mais difíceis. Se você, aonde está, puder abrir o seu celular no YouTube, faça isso para mim aí. Aonde você está? Abra a sua Bíblia no YouTube. E você procura assim, Rio Eufrates. Aí você vai ver que o Rio Eufrates está secando. Eu quero lhe dizer que o Rio Eufrates está 82% seco. Nunca esqueça que eu morei ali, do lado, às margens do Rio Eufrates, 3 anos e meio. Rio Eufrates. Agora deixa eu lhe dizer, você está com o YouTube e eu vou lhe dizer o que a Bíblia diz no capítulo 16. Depois você olha direitinho na sua Bíblia. No versículo 12, a Bíblia diz... Né? Apocalipse. Eu disse YouTube, desculpa. Apocalipse. É porque eu estou com pressa. É o YouTube da Bíblia. Apocalipse 16, versículo 12, diz assim: derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol, do oriente. O quê? A 6ª taça. Olhe, são 7 selos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta vem as 7 taças. Aqui é a 6ª. Já foi derramada sobre o grande rio Eufrates e as águas secam para quê? O leito do Eufrates vai ser a estrada que vai dirigir para a decisão final. Aonde nós estamos? Hoje, minha filha, minha querida que está me ouvindo, você não precisa só ficar com dúvida aqui. Vai na rede social, leia sobre o Eufrates e você vai encontrar aqui. Não apenas a Bíblia está dizendo, mas a mídia já está dizendo. Quando você lê o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, no capítulo 11, versículo 15, ele diz
que o rio Eufrates vai secar. De tal maneira que a gente vai poder atravessar o rio Eufrates de sandálias. Então, isso você não pode dizer que é confusão de pregador, de crente. Está escrito aqui, está escrito no YouTube. Fora as outras coisas que eu não posso lhe dizer, porque senão eu não vou sair mais daqui. Mas isso é uma prova. Pega a Bíblia e pega o YouTube. E você vai saber que as coisas estão acontecendo. Pare de fazer que nem avestruz. Enfia a cabeça para não saber o que está acontecendo. Olhe, veja, está diante dos seus olhos. E Jesus Cristo disse que é para ficar vigilante. Vigilante quer dizer de vigia. Quem está de vigia não dorme, não fecha os olhos. Porque o vigia que fecha os olhos é o primeiro alvejado. Então, abra os olhos. Comece a clamar a Deus, a buscar na Bíblia, se render a Jesus Cristo, confessar Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, porque isso aqui embaixo, meu irmão, está de mal a pior, não vai melhorar. Olhe, então leia. Jesus Cristo profetizando em Mateus 24, é o próprio Deus dizendo o que vai acontecer. É Deus em Mateus 24 dizendo que vai acontecer, porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Olhe o que está acontecendo e veja aqui. Então, não tem outra coisa. O soldado não baixar as armas, Exato. né? Mas é entrar numa guerra contínua. Não é assim, eu vou fazer uma oraçãozinha, vai agradecer o almoço. Quer agradecer o almoço? Coisa nenhuma. Isso você também agradece, mas é oração constante. Como Paulo já ensinou no primeiro século, orai sem cessar. Amém. Benção. Gente, nossa, dona Edmeia, vamos levar ela pra casa. A Ângela tá aqui, invejinha santa, viu? Bem branquinha, igual nós, Ângela. Poder caminhar. Ela sofre, coitadinha. Caminhar com essa trabalha, querida. Então. Essa querida, nossa, né? dona Edmeia, muito obrigada, viu? Que o Senhor continue te usando ricamente dessa forma. Amém. Foi precioso. Queremos precioso. presentear, senhora. Ó. Uma lembrancinha nossa. Docinho, nossa Eu vou caneca. pegar você. E esse é o versículo. Não me dão coisa gostosa. Olha o versículo que a gente tem orado, né? Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o verbo se fez carne e E Habitou entre nós. Maria. Obrigada. Jesus Obrigada. continue sendo conhecido através da senhora. Graças É um privilégio. Graças a Deus. Benção. Nossa, foi muito bom. Não é? Sim, tesouro. Nós pedimos que você participe disso, né? Compartilhe com jovens, senhoras, mulheres de Com a sua qualquer família, idade, sua com a sua casa. família, Todas as com gerações, homens. né? Sim. Que palavra. Glória a Deus. Pois é. Amém. Amém, é isso aí. Amém, gente. Que Deus Até a abençoe. próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.